Nesse vídeo, meus amigos, vocês verão tudo acerca dos demônios primais em Chainsaw Man. Então, se você quiser ficar por dentro sobre tudo e quais são os poderes e quem são os possíveis diabos primordiais, fique comigo até o final desse vídeo, pois ele será sensacional. Todavia, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos os que estão acompanhando esse canal até agora. Sério, muito obrigado por vocês existirem. Sem vocês, eu não estaria aqui fazendo os vídeos. Mas enfim, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, a primeira coisa que temos que citar antes de explicarmos sobre os diabos primordiais é acerca dos demônios. Como você já sabe, na obra, cada diabo se deriva de algum temor específico. E quanto maior for o medo das pessoas a coisas que esses diabos se derivam, mais fortes eles são. Ou seja, explicando melhor, cada diabo vem de um medo. E se, por exemplo, a humanidade tem muito medo dessa tal coisa que esse diabo se deriva, mais forte ele é. Por exemplo, o demônio do inferno é muito mais forte do que o diabo do cachorro, já que as pessoas têm mais medo do inferno do que os cães. Até aí, com certeza, deu para entender. E dentre os diabos, existem 4 classes de demônios. Sendo elas os diabos comuns, que se derivam de medos de coisas normais, como arma, barata e etc. Os diabos armas, que no caso são o Serra, Katana e o Bomba. Os Cavaleiros do Apocalipse, que no caso são a Makima e a Mitaka, que inclusive vão ganhar um vídeo só para eles. E por fim, os demônios primais, que basicamente, para você que não sabe, são diabos que encarnam os medos mais primitivos dos seres humanos. Temores estes que vêm acompanhando a humanidade desde as épocas das cavernas até os dias de hoje. Os demônios primordiais, na obra, são descritos por uma das infernais da Quan Chi como seres que nunca experimentaram a morte por serem tão poderosos. Seus lugares de moradia, assim como a da maioria dos demônios, é o inferno. E por enquanto, no mangá, até o momento da gravação desse vídeo, apenas um desses primais foram revelados na história. Todavia, a estimativa é que exista pelo menos 5 ou 7 dessas entidades, já que a humanidade ainda possui vários medos que o acompanham desde o seu primórdio. Um deles, por exemplo, é o temor da escuridão, que aliás foi o medo do primeiro diabo dessa classe mostrado. O demônio das trevas, como o seu nome já diz, encarna o medo do escuro. Desde a época da pré-história, os humanos sempre tiveram o temor da escuridão, pois nas trevas não podemos ver aonde estamos pisando, como também quem está nos observando. O Darkness Devil, que é a tradução do seu nome para o inglês, pode ser descrito também como o diabo do desconhecido, já que esse termo também está fortemente ligado ao escuro. Mas enfim, até o momento da série, o espírito maligno das trevas é o diabo revelado mais forte do universo do mangá. Sua força é descrita, assim como a dos demais primais, como infinitamente superiores aos poderes dos diabos armas, como também consequentemente a personagem Makima. Entre as suas melhores aptidões, o Demônio das Trevas possui todas as habilidades padrão de um diabo, como consumo de sangue, criação de contratos e etc. O único contrato com ele visto até agora é contra o Papai Noel. Em troca de trazer o coração de Denji para o inferno, o Noel ganha uma pequena porção da carne do demônio, que permitiu ao caçador manipular seu corpo na escuridão e amplificar o seu poder total. O poder que o Papai Noel ganhou após consumir a carne do escuridão já prova que mesmo uma pequena porção da sua carne contém poder de superar um dos membros dos 4 cavaleiros. Outro fato também que chama muita atenção acerca do primal é a sua velocidade. O mesmo é tão rápido que a sua agilidade é comparada ao coachar de um sapo. Se você não sabe o que é o coachar, é aquele barulho que o sapo faz. E aliás, também, como ele é a personificação do medo das trevas, o Diabo da Escuridão também tem a habilidade de manipular as trevas. Ele pode se transformar em uma massa de escuridão e envolver a área perto dele em trevas. O Diabo da Escuridão, além desse poder, também demonstrou manipular ofensivamente uma força invisível de várias maneiras. Com essa habilidade, o Escuridão pode cortar os braços de vários humanos e demônios apenas apontando para eles. Sem falar que ele pode também liberar hemorragias violentas naqueles que ele assiste. Por fim, agora sua habilidade, que pelo menos para mim é a que mais chama a atenção do demônio, é a nulificação de regeneração. Aqueles que são desmembrados pelo demônio das trevas parecem ter a sua regeneração anulada. A extensão dessa habilidade não é clara, visto que Power foi capaz de voltar ao normal, já que perdeu apenas um braço e o anjo perdeu os 2. E assim, o anjo, o normal seria ele regenerar os 2 braços, pois ele é um demônio. Todavia, isso não funcionou quando o escuridão removeu seus braços. O motivo deve ser a nulificação da cura, pelo menos é isso que a gente pode teorizar.
Mas enfim, deixando de falar agora sobre o Demônio da Escuridão e indo agora falar sobre os possíveis diabos primais que ainda vão aparecer na obra, o meu primeiro chute, galera, depois do Demônio da Escuridão, é que teremos um diabo primal da altura. Sim, a altura. Eu sei que com certeza muita gente ao ouvir esse termo vai ficar assim, altura? Mas sim, esse medo pode ser sim um demônio primal, pois analise comigo. A altura é um medo que vem acompanhando a humanidade desde o seu primórdio. Tipo, é um medo íntimo do ser humano, tá no inconsciente dele, tá ligado? Não é só os seres humanos que têm medo de altura. Um cachorro numa monte bem alta, um gato, ele com certeza vai ficar com bastante medo. É um temor que faz parte do instinto do animal, tá ligado? Pelo menos dos mamíferos que vivem aqui embaixo. Por isso eu acho que a altura é um bom chute para ser um demônio primal. Pois tipo, se o escuridão foi, eu acredito fortemente que a altura pode ser um próximo. Outro também que eu acredito fortemente que virá a se tornar um demônio primordial na obra é o demônio da dor, pois tipo, assim como o do escuridão e da altura, é um medo instintivo, e esse não faz parte apenas dos mamíferos. Esse temor faz parte de todos os seres aqui da Terra. Todo mundo tem medo de dor. Até aqueles que gostam de sentir prazer pela dor têm sim um pouquinho de medo. Tipo, ninguém vai querer gostar de levar um murro na cara enquanto tá passando na rua. Então eu acredito fortemente que a dor pode ser um próximo demônio primal que vai aparecer na obra de Chainsaw Man. Até que porque todo mundo tem medo da dor. A dor de se ferir, a dor de perder alguém, a dor de ver o seu time rebaixado para a segunda divisão, a dor da culpa, a dor da solidão e a dor de várias outras coisas. Ninguém gosta disso. Por isso eu acho que esse vai ser um próximo demônio primal. Mas enfim, outro medo também que eu aposto várias fichas que terá um diabo primordial na obra é o temor da morte. E o motivo é claro, todo mundo tem medo da morte. Não tem ninguém entre os seres humanos desde a época da pré-história que não teve um pingo de medo da morte. Tipo, pra tu ter ideia, existiram vários filósofos ao longo do tempo apenas pensando como lidar com a morte. Eu acredito fortemente que esse será um dos primordiais mais fortes do universo de Chainsaw Man. Se não for o maior, claro. Mas assim, mudando um pouco de assunto, algo que dificulta um pouco para que o demônio da morte seja considerado um diabo primal é o fato do medo dele estar descrito entre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tipo, existe o da conquista, guerra, fome e morte. Ou seja, a morte está entre os cavaleiros, entende? Então, quando ela aparecesse, ela seria um cavaleiro ou um demônio primal? Fica aí a dúvida. Eu pelo menos acho que ela pode ser as duas. Pelo menos esse é meu chute. E assim, se o demônio da morte não fosse considerado um primal, eu ficaria um pouco decepcionado. Pois tipo, a morte é um medo que vem atormentando a humanidade desde o seu início. Então não faria sentido se esse demônio fosse apenas um cavaleiro e não um diabo primal. Pelo menos essa é a minha opinião. Outros assim que também eu teorizo, mas que eu não aposto muitas fichas, é talvez o Diabo da Tempestade, por tipo, hoje muita gente não tem medo, mas antigamente, principalmente lá na pré-história, as pessoas tinham medo do trovão. Então quem sabe um Tempestade pode ser também um demônio primordial, o medo de carioca, o de 2 caras numa moto e assim vai. Já tô zoando já. Mas enfim, galera, esse é o nosso vídeo. Se você tem aí na sua cabeça um demônio primal que pode aparecer no mangá de Chainsaw Man, por favor, deixa aí nos comentários, até pra gente trocar uma ideia depois. Antes de você fechar esse vídeo, não se esqueça de dar uma olhada lá no canal do Shonezada. O cara, apesar de copiar muito o Jovem Otaku, faz uns vídeos bem bacanas. Então, se você quiser conferir o canal dele, ele fala de Bleach, Chainsaw Man, corre lá que o conteúdo dele é bem bacana. Não se esqueça de dar uma olhadinha lá no nosso Discord e sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!